Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma live do Mulheres Sustentáveis, hoje quebrando os protocolos e trazendo um homem. Wagner Cinelli, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é meu convidado de hoje do podcast Mulheres Sustentáveis. E hoje a gente vai falar sobre um curta que ele criou e um livro que ele escreveu sobre esse tema do feminicídio. Então, estou chamando aqui o Wagner para a gente começar essa live juntos. Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu melhorar a luz. Pronto, tá me ouvindo? Perfeitamente. Que bom. Wagner, estamos aqui quebrando os paradigmas do podcast Mulheres Sustentáveis, trazendo você aqui para essa roda de mulheres, porque o tema que você trata recentemente no livro que você lançou e também no curta-metragem sobre ela, de estudo sobre um dos desafios que a gente precisa combater, que é o feminicídio. E nada melhor do que a gente ter homens estudiosos que mergulham fundo, que possam que possam se preocupar com esse tema e traçar esse diálogo. Então, assim, para mim é um prazer ter você aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre várias coisas. Mas eu queria apresentar você para a galera que está aqui com a gente, porque eu falei que ele é desembargador do Tribunal de Justiça, mas o Wagner também é músico. Ele já lançou vários CDs. Ele tem um canal no YouTube em que você pode conferir alguns desses lançamentos, as marchinhas de carnaval. Então, ele é multi-criativo. É mestre em Justiça Criminal pela London School of Economics, graduado em Direito pela UFRJ e em Ciências Sociais pela UERJ. E é autor do livro Espaço Urbano e Criminalidade, obra vencedora do 6º concurso de monografias jurídicas do IBC Crim, e, recentemente, do livro Sobre Ela, uma história de violência. Nesse livro, Wagner foi a fundo nessa questão do feminicídio, né? E de quais são os bloqueios institucionais que existem também, né? Quais são os desafios de, na prática, combater essa questão. A gente tem lei, a gente tem um sistema de atendimento, mas todos eles falham muito. E a gente vê aí crescer os casos de feminicídio, principalmente nesse momento de pandemia. Então, esse mergulho, né, sobre ela, ele vai contar um pouquinho mais, e por isso que eu trouxe ele aqui hoje. Muito obrigado, Geisa. Obrigado também a todos que estão aí participando, escutando a gente, né, desse bate-papo. O tema é muito importante, eu já acompanho o trabalho da Geisa lá. Se vão muitos anos, sou fã da Geisa, né? Tá sempre pronta aí nos debates, os debates importantes. E o Sobre Ela, ele começou com a ideia de fazer um roteiro. Eu fiz primeiro um roteiro de uma história que virou curta-metragem de animação. Desde 2015 eu venho fazendo alguns curta-metragens, inicialmente de animação, mas não só, né? E principalmente inicialmente no universo da música. Depois eu fui saindo daquela coisa da música, comecei a tocar em temas sociais com a música e com Sobre Ela, assim, me afastando da música para falar de um tema que eu queria muito tocar, que é a questão da desigualdade de gênero, né, do papel da mulher na sociedade nossa, como é que as coisas estão acontecendo desde muito tempo, não é uma questão brasileira, é uma questão mundial, né, essa desigualdade de gênero que atinge a mulher subjugada dentro de uma família patriarcal, e como é que ela vai vencendo barreiras, né? A mulher não podia estudar, não podia ser alfabetizada, depois não podia votar, depois não podia trabalhar. Então são conquistas que ao longo dos séculos e das décadas a gente vem assistindo. Então, preocupado com isso, eu fiz esse roteiro que virou curta, e aí depois de feito eu pensei, puxa, mas tem tanta coisa para ser falada desse assunto. O curto é legal, é uma coisa da cultura, é uma coisa que chama, né, para reflexão, mas vou fazer mais. Aí eu tive a ideia de fazer um livro exatamente aproveitando
esse lado do jurídico que eu tenho pela minha formação e pelo meu trabalho, mas trazendo também outras disciplinas para todo mundo conversar. Então eu não queria um livro só juridiquês. É claro que eu tenho várias referências às leis e tudo mais, mas eu quis uma conversa assim da história, né, do jornalismo, né, da sociologia, da antropologia, para que fosse uma leitura agradável ao leigo do direito, né, que eu trouxesse todo mundo para essa conversa, porque o fundamental é falarmos sobre esse problema que é muito sério. E essa desigualdade, ela reflete nessa criminalidade que vitimiza a mulher. A mulher é a ponta frágil. Basta nascer mulher para estar no risco desse tipo de crime, é isso. E a gente está assistindo, e eu acho que a imprensa tem um papel importante e tem cumprido até muito bem esse papel de trazer o tempo todo os problemas que a gente tem, casos importantes de violência contra a mulher, para que as pessoas falem, isso aqui não pode. Né? Aí, às vezes, as pessoas falam, mas você não tem lugar de fala, você é homem, porque essa não é uma questão das mulheres, essa é uma questão da sociedade, nós estamos todos juntos. Né? E todos os homens são filhos de uma mulher, tem uma irmã ou tem uma filha, e nós somos uma coisa só. Né? A gente tem que pensar assim. Mas é isso, então surgiu dessa forma. Nesse ponto, eu acho que é super importante frisar aqui, né? Não existe lugar de fala quando, na verdade, o que a gente está tentando é justamente combater questões culturais, né? Então, assim, o que é uma relação abusiva? Não necessariamente as pessoas conseguem perceber isso quando estão vivendo uma. E o que ela pode derivar. No curta, eu coloquei aí no feed do meu perfil, se vocês depois quiserem assistir, tem só um trailer, porque eu queria que o Wagner contasse aqui, né? A maioria dos curtas que ele fez, ligados a músicas, e músicas ligadas a temáticas históricas e culturais também, eles foram premiados internacionalmente em vários festivais. E o Sobre Ela também está nesse ponto, né? Por isso que a gente não consegue ainda divulgar o curta para todo mundo, para todo o público, né? É um pouco até de frustração, porque a pessoa está querendo assistir o curta e eu ainda não posso mostrar, só em ambientes fechados, porque alguns festivais exigem ineditismo, e o ineditismo para eles é não estar disponível na rede. Então, por isso que ele ainda não está. O que tem é um trailer, né, no canal lá da banda Urca-Bossa Jazz, tem um trailer do curta, e o trailer que você ancorou agora na sua página não é igual àquele. Eu até gosto mais do que você está ancorando lá, porque ele conta a história de outra forma, ele faz o convite de outra forma, assim, eu diria uma forma mais sedutora ao telespectador. Né? Então, nós começamos em 2015, eu digo nós porque esse trabalho não é individual. Né? Eu trabalho muito com animação, eu não sou animador, então eu tenho pessoas que me ajudam, começou com o gabinete de artes do Axel Sandi, e depois pessoas da equipe dele, que ele mesmo falou, fala com fulano e tal. Hoje o Lucas Chui me ajuda demais, tem sido diretor de arte, é um super desenhista, animador, e trocamos muitas ideias. Então é um trabalho coletivo. Então eu às vezes vou falar na primeira pessoa do plural por isso, porque eu não considero nada do que eu tenha feito nessa área como algo individual. E o objetivo também não é individual, é um objetivo também coletivo, né, social, né, de conversar, de tocar as pessoas que ainda não pararam para pensar nesse assunto. Claro que quem vive uma relação problemática, abusiva, já está pensando nesse assunto há mais tempo. Mas tem pessoas que não passaram por nada disso, que não viveram violências próximas a ela, então elas podem ainda não se sentir tocadas. Algumas, sim, por sensibilidade, porque estão ligadas, estão lendo jornal e o que for, né, das mídias todas. Né? Mas então, em 2015, nós fizemos, pelos 70 anos de Raul Seixas, um vídeo que foi Saudades do Raul, que inscrevemos no Animamundi e então foi selecionado. E o Animamundi é o principal festival de animação do Brasil. Né? No momento ele está assim, com a pandemia está um pouco parado, mas no ano seguinte tivemos outro vídeo também no Animamundi, e a partir daí nós inscrevemos também em festivais fora do Brasil.
Então, nossos vários vídeos têm sido inscritos em festivais, têm sido premiados em alguns, e esse, o Sobre Ela, ele já está selecionado até hoje em 20 festivais, tendo sido premiado em 4. Alguns deles ainda estão acontecendo. E amanhã virá a notícia de mais uma seleção oficial que vai ser publicada de um festival americano da Filadélfia, que eles já avisaram que está selecionado, mas que a lista oficial sai dia 1º de abril. Então, assim, nós temos ainda alguns festivais dos quais a gente aguarda a resposta e alguns desses de seleção oficial que estão em andamento. Então, a gente fica na torcida e o importante é tocar no tema. E que festivais são esses? São festivais variados em vários países. Eu procuro, quando tem temática feminina, tem uns que tem uma categoria empoderamento da mulher, causas de gênero, eu procuro esses festivais. Eu dou preferência a esses festivais pela pertinência temática com o vídeo que foi feito. E isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, é uma forma de animação, mas que os festivais também são portas para abrir e mostrar a sua música, mas conectada com uma história, contando uma história. Uhum. E nessa questão Sobre Ela, você teve a produção do curta, e aí a colocação dele nos festivais, e teve a produção do livro, que foi se seguindo a partir do roteiro, para esse diálogo que você estabeleceu e retrata também no livro. A gente já teve aí alguns lançamentos, né, algumas discussões e debates em torno do livro, uhum. Alguns artigos publicados também, que você vai analisando questões culturais, questões, enfim, que se judicializaram, enfim, para poder justamente tratar dessa temática e levantar essa bandeira, né, da importância de falar sobre o tema, de falar sobre elas, né? Eu acho que isso sobre elas, sobre eles, sobre nós, sobre tudo, né? A gente precisa muito, porque é um assunto muito sério. Eu acho que a grande questão que está aqui é a gente não está falando de algo abstrato, a gente está falando de algo muito concreto. Às vezes esse algo muito concreto pode não estar próximo da gente, pode não ser a casa do vizinho, às vezes pode ser a casa do vizinho também, né? Mas ele é sério, ele é grave, ele coloca mulheres numa situação de ficarem enredadas em relacionamentos em que elas ficam muito sozinhas e sem saber o que fazer. E essa demora em tomar uma atitude pode custar a vida dessa mulher, né? Porque ela está numa situação de violência psicológica, ela está numa situação de violência verbal, de violência física, e os homens que praticam essas violências são os homens que acabam matando. Então, e essas mortes acontecem. A gente estima as pesquisas que minimamente 3 mulheres sejam vítimas de feminicídio por dia nas mãos de companheiros ou ex-companheiros. A gente tem um problema com o atual e também tem um problema com o ex, né? Então, a gente precisa saber que, enquanto a gente está conversando aqui, várias estão sendo agredidas e serão agredidas. Então, essa não é uma questão que dá para a gente ter assim, um romantismo de que a gente vai acabar com este problema. Não vai. A gente tem que conversar, tem que buscar soluções coletivas para redução, né? E se a gente conseguir, como a gente pretende, uma redução, né, através do melhor tratamento possível, que passa pela lei sim, mas não é só pela lei, porque nós temos o hábito até de ter muitas leis, né? Então não é propriamente uma falta de lei. Às vezes o problema é a distância entre o que a lei determina, né, e a efetividade dessa lei. E no caso da mulher vítima, que ela está vivendo uma situação de dificuldade, de muita introspecção, de falta de apoio, né, ela não sabe o que fazer, então ela tem que saber que ela pode fazer várias coisas, ela tem portas para bater. Quem que eu procuro? Sua rede próxima, seus parentes da sua confiança, seus amigos da sua confiança, divida o problema com eles, converse com eles, bata na porta também do 180, não sabe o que fazer, liga para o 180 e conversa com a Central de Atendimento à Mulher. Nós conhecemos o 190, eu tenho insistido nisso, que é o número da PM, o Brasil inteiro conhece. O Brasil inteiro tem que conhecer o 180. E quem estiver na situação de dificuldade,
ou quem souber de alguém na situação de dificuldade nessa área e quiser uma orientação, liga para lá, porque eles têm uma escuta qualificada para esse tipo de questão. Né? Tem o telefone 100 também, que eu gosto de divulgar, que é uma outra opção também importante. E tem o símbolo, né? A possibilidade de marcar na mão e poder buscar essa ajuda onde for possível, né? Quer dizer, que a gente já criou mecanismos na sociedade que fazem com que se possa alertar que uma mulher está em perigo e a outra pessoa também se torna responsável, né? Em poder ajudar essa proximidade. E nós tivemos, até por causa da pandemia, os estudos apontam que houve um agravamento das situações de violência doméstica. E algumas leis surgiram em algumas unidades da federação do seguinte tipo: você, síndico, se tiver ciência de alguma questão dessa no seu condomínio, você está obrigado a procurar a polícia, você está obrigado a procurar as autoridades, porque senão vai ter uma repercussão para você. É claro que isso varia, são legislações locais, o que vai ter uma grande importância é a hora que tivermos uma lei federal sobre o assunto, porque aí uniformiza, e se tiver que ter alguma criminalização até para a conduta desse síndico, por quê? Porque ele não pode fingir que não sabe. A pessoa não pode estar sofrendo, está ali sendo agredida, está ali gritando, está acontecendo algo grave que dependa, está até um flagrante delito, e ele está, não é comigo. Né? Briga de marido e mulher, não mete a colher, aqueles chavões que a gente conhece que estão na cultura. Então, na cultura, que tem música, né? Então, assim, tem também toda uma discussão da gente poder ser impactado por uma situação e poder rediscutir isso, né? Poder reposicionar essa questão. Sim, somos responsáveis pelo que está acontecendo do lado. Ainda mais se a gente sabe, de alguma forma, que isso pode estar acontecendo. Né? Nessa discussão eu queria muito, assim, fiquei muito curiosa, porque esse é um debate que mostra também, explicita o limite do próprio sistema que foi criado, né? Por exemplo, na questão das delegacias, você chega lá e faz uma denúncia dessa, quem vai recepcionar essa denúncia? Quem vai tomar conta? A pessoa volta para o mesmo lugar em que ela é vítima dessa violência. Como é que faz para poder garantir que principalmente, ela volta para o mesmo lugar. Então, quem vai garantir que ela não vai sofrer quando volta para aquele lugar? Como é que aquela pessoa vai saber que ela foi denunciada? Então, todas são questões muito sensíveis, né? E que vão gerar reações que, às vezes, não podem ser medidas ou controladas, né? A mulher que está nessa situação, ela vive muitos medos. Exatamente isso que você está dizendo. E tá bom, eu fui na delegacia, e aí? Né? Bom, no Rio de Janeiro, e não só na comarca do Rio, já em algumas, a gente tem o projeto Violeta, e a nossa colega juíza, a minha colega juíza, Adriana Mello, ela está à frente, que é transformar aquele momento que a mulher procura o juizado da violência doméstica e familiar e da mulher, ela, ao invés de ser um processo que levaria alguns dias para acontecer, da hora que registra, até a hora da medida de afastamento, ou a medida que for, é para durar 4 horas. Então é para ser, vamos dizer assim, uma justiça express. Agora, nós temos várias situações, depende da gravidade da situação. Dependendo da situação, o que aquela mulher tem que buscar é sair daquela casa, sair daquela situação, só prole, se ela tiver prole, e buscar um abrigo. Nós temos delegacia de atendimento, especializada de atendimento à mulher? Temos abrigos? Temos delegacias dessa natureza. E abrigos suficientes? Não temos. A gente precisa também, com esse debate, sensibilizar os chefes de executivo, especialmente de governo estadual. Por quê? Porque ele tem que ver que aquilo ali tem que ser uma prioridade de governo dele também. Eu sei que é uma cadeira muito difícil de se sentar, ele tem que repartir a atenção dele com tantas coisas, ele tem várias pastas, né? Mas essa é uma questão que as pessoas sofrem e as pessoas morrem, né? Então, a gente, para alcançar um melhor patamar civilizatório, a gente precisa enfrentar isso, a gente tem que equacionar isso. E tem que debater muito também, porque
Desse debate a gente busca soluções. A gente sabe que essa violência, pelos vários estudos, que ela reduz na medida que a mulher tem uma participação mais ativa na sociedade, né? No trabalho, na hora que a partilha do poder na sociedade está melhor equacionada. Mulheres participando dos poderes da República, em cargos-chave, né? Posição de presidente de tribunal, de governadora, de deputada, de senadora, presidente da República, e nas empresas também, como diretoras, CEOs, presidentes de empresas. A gente precisa das mulheres cada vez mais participando dessa vida econômica ativa e alcançando os cargos de poder. E a mulher, quando ela está empoderada, ela está numa situação diferente de quando ela não está empoderada. É uma outra coisa que eu digo muito, o que é você ter poder? Em primeiro plano, é você poder determinar a sua vida do jeito que você quer. Ótimo. E você, quando tem mais poder, quando você também determina a vida dos outros, quando você contribui para a vida dos outros. Então, a gente tem uma estrada de empoderamento da mulher que exatamente está acontecendo. As mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho, estudando, e temos várias questões, a mulher em mesma posição que o homem ganhando menos. É uma briga, é um cabo de guerra, e é um cabo de guerra que, como ele tem raízes na cultura, tem coisas que ninguém combinou com ninguém. Elas são assim, não deveriam ser assim, mas elas são. E aqueles homens que estão em muitas posições, que estão tendo uma mulher subjugada, ou não respeitada, ou não tratada de uma maneira igual, ou não dando as mesmas oportunidades, ou praticando assédio no ambiente de trabalho, que também é um outro problema que existe, né? Então, essas pessoas, elas respiram a cultura e reproduzem aquela cultura que elas aprenderam. E dentro dessa cultura temos violências, elas reproduzem violências verbais. Quem já não teve na vida aí um chefe irritado, que gritava? Isso não é normal. Parece que ele é assim, ele é temperamental, aí ele faz isso, mas como ele tem um coração grande, gosta de todo mundo, tem horas que ele até dá presente. Né? Então, a gente tem que ter um convívio com uma violência verbal que parece natural e que ela tem, a meu ver, uma origem no passado, que envolve a escravidão que o Brasil teve, que foi a escravidão que terminou mais tarde nas Américas, que é uma mancha na nossa história, e que as pessoas tratavam o outro, que era o escravo, como um objeto, e que ele poderia ser castigado, ele poderia ir para o pelourinho, aquela punição era na frente de todo mundo. Se você é uma criancinha que nasce assistindo aquilo, se você é o filho do escravo que está na senzala, você vai viver uma vida de pavor e medo. Se você é o filho do senhor de engenho, você vai achar que aquilo ali é o que se faz. Papai está trabalhando, está dando os trabalhos, está ordenando como é que o capataz faz e tudo mais. E você vai vivendo essas violências. E nós tínhamos violências, não na minha geração, mas minha avó me contava, minha avó, mãe de minha mãe, que quando ela era jovem, que tinha palmatória na escola, que tinha ajoelha no milho, né? E coisas assim. Isso tudo é muito ruim. E a gente, quando convive com essas violências, elas são naturalizadas e são até banalizadas. E o problema disso tudo é quando a gente não reconhece o outro. É uma questão de alteridade que tem que fazer parte da nossa vida o tempo todo, né? E é isso que nessa questão da igualdade da mulher, de ter uma sociedade livre de crimes contra a mulher, é o que a gente gostaria, mas o que eu acho que a gente está brigando agora é um equacionamento, uma redução, uma conscientização, é uma prevenção, que homens são esses, que fábrica de homens agressivos é essa, que meninos são esses, são meninos que assistiram o pai batendo, que assistiram o pai quando bebia, alguns quando bebia, outros porque nem precisava de beber, era do temperamento. Então a gente precisa quebrar o ciclo de violência, porque a violência ela não é inventada, ela é reproduzida. Alguém aprende aquilo, são símbolos dentro da sociedade. E essa é uma questão dentro do livro. E dentro desses artigos que você mencionou, que eu tenho escrito, alguns já estão publicados, outros estão na fila para publicação em órgãos diversos, que eu procuro sempre trazer a questão da cultura para a gente ter uma reflexão sobre aquilo. Wagner, tem uma questão que eu acho sensacional, assim,
de você conseguir juntar tudo num direcionamento para um tema tão fundamental nos dias de hoje, né? A gente falou aqui, a pandemia, ela evidenciou essa questão da violência. A gente tem um problema aí de comunicação. A própria justiça já trabalha mediação e todas aquelas teses de comunicação não violenta. Como é que você começa a trabalhar, a tirar os níveis de violência que estão na própria relação e que as pessoas não sequer têm consciência disso, então trazer para esse nível da consciência é uma questão. Mas você, na figura de um desembargador, né, certamente já tem também a expectativa em torno de um desembargador falando sobre esse tema, sobre a solução, né? Como é que você resolve isso? E eu queria saber, assim, na perspectiva do homem Wagner Sinelli, né, que tem o braço da cultura a questionar isso a partir de um curta-metragem de 5 minutos que resume assim, o que é a questão da violência contra a mulher, da escalada da violência que acontece dentro de uma relação até chegar ao óbito, né? Como é que houve, tem esse viés da cultura, da música, da cultura musical, e que começa a perceber também que o que está lá registrado na cultura precisa também ser questionado. E como é que você assim, concentra isso em você? Qual é a sua visão, assim, a partir das responsabilidades de cada... Você é pai de uma mulher, de uma menina, e marido, enfim, e tem isso muito como um valor muito forte. Então, assim, como é que você trabalha essa questão? Assim, como é que é a tua visão pessoal sobre isso? Interessante. Você fez algumas colocações e algumas perguntas. Eu vou tentar responder a todas, né? Tem uma questão... eu sou magistrado, eu sou desembargador, juiz de carreira, né, desde 92, e o que existe, que eu percebo, é uma expectativa da sociedade, fora do trabalho, quando a gente está na nossa vida, com os vizinhos, com os amigos, que sejamos assim um super-herói jurídico que vai resolver ou vai ter soluções para todas as questões ou todos os problemas. Não somos, né? Aliás, meu pai, que já não está entre nós, ele falava assim: juiz pensa muito para resolver o problema com a imparcialidade, mas ele às vezes não dá solução como um advogado tem que dar a solução para os problemas que o cliente leva ao advogado, porque realmente são duas formas diferentes de tratar das questões, são enfoques diferentes. Então, tem essa coisa de que o juiz ele não é um super-herói jurídico, ele erra até dentro dos processos. Claro que a gente trabalha para acertar, e a gente procura acertar o tempo inteiro, e dentro do direito nós temos situações que você às vezes tem mais de uma interpretação. Mas eu vi nessa questão da formação jurídica que eu tenho e da vivência que eu tive, especialmente nos meus anos de juiz criminal, onde eu percebi esse problema da violência. Eu, quando estava em Petrópolis, na comarca de Petrópolis, na 2ª Vara Criminal, onde eu fui titular por 6 anos, foi quando entrou em vigor a Lei 9.099, que trata dos juizados cíveis especiais e criminais. Ainda não existia o juizado especial criminal, mas já tinha aquele procedimento para os chamados crimes de menor potencial ofensivo. E aquilo obrigou, naquele momento, que foi o final do ano de 95, as delegacias encaminharem inquéritos que ficavam muitas vezes parados. E aí eu passei a ter uma impressão que estava tendo uma pandemia de homem agredindo mulheres. Por quê? Porque eu comecei a receber muitos inquéritos desses, que eles tinham que vir para o fórum. Aí iam para o promotor, do promotor vinha para o juiz e tinha que convocar essas partes. E eu perguntava sempre para as partes, para a mulher: a senhora já foi à delegacia antes? Ah, meu filho, já fui várias vezes. Às vezes me chamavam de meu filho, eu era novo, né? Aí vinha e falava: ah, olha, e não aconteceu nada não, é a primeira vez que eu venho no fórum. Então, eu tinha casos de mulheres que já tinham ido algumas vezes à delegacia, era a primeira vez. Um caso ou outro era a primeira vez que a pessoa estava procurando, mas a maioria, elas tinham muita frustração de já terem procurado a delegacia outras vezes sem nada acontecer. E do ponto de vista da polícia, e eu conversava com os policiais também,
eles tinham uma impressão de que briga de marido e mulher, quando vinha para a justiça, não dava nada, não acontecia nada. Eles usavam um termo que era feijoada, é feijoada. Depois eles estão bem de novo, mas depois pode ter um casal que depois ficou bem de novo, mas pode ter outro que a mulher morreu, né? Aquilo ali não é assim, não é simplista assim. Então, essa é uma questão. A outra pergunta sua tem a ver com a questão da cultura, dessa minha aproximação com a cultura, e eu procurei juntar esses ingredientes todos para poder pensar questões sociais. Então, a partir do universo da música, eu comecei a tocar em questões sociais, primeiro com o Que Querer, que tratava da discriminação racial, escravidão e memória social, depois com a Caiaca, que trata da questão indígena, da exterminação que aconteceu nas Américas pela invasão, dominação e sucessão dos povos ameríndios pelos europeus que aqui chegaram. Então, para pensar, para refletir, e aí depois cheguei no Sobre Ela, que é o tema que eu estou me debruçando agora e não vou parar nunca, porque eu estou vendo nele uma seriedade, uma gravidade, uma urgência que a gente não deve ficar calado. A gente tem que participar disso, né? E tinha mais uma questão que você trouxe, que você puder me ajudar, eu complemento as respostas. Não, na verdade, quando você estava falando, eu faço muitas perguntas ao mesmo tempo, mas a ansiedade... Geralmente eu anoto, mas para eu poder pendurar o telefone onde eu pendurei, eu fiquei longe do papel. Não, era sobre pai, né? Sobre o Wagner pai. Que eu acho também sim. Questão... Sim. Tinha uma coisa daí que eu queria falar. Sabe o que é? Eu fui criado... A minha mãe, ela era dona de casa. E uma mãezona, sabe? Querida de todos. Uma figura excepcional. E a minha avó morava principalmente com a gente. Minha avó materna. Que era uma avó também muito especial e uma avó muito sofredora na vida. Por quê? Porque ela era filha de um pai português que faleceu quando ela tinha 15 anos. Ela era a 15ª filha, era a caçula de 15. Né? E ela casou-se, ficou viúva cedo. Né? Com minha mãe não tinha nem 2 anos, ela ficou viúva, a minha mãe é a 2ª filha. E ela reclamava, ela falava assim, quando meu pai morreu, os meus irmãos passaram ao papel de pai. Ela tinha 9 irmãos homens mais velhos do que eu. Né? Aí eu me casei, aí meu marido ficou na posição, né, de comando. Aí eu fiquei viúva cedo, meus irmãos voltaram a me vigiar e a cuidar. Eu estou falando aí dos anos 40, já lá vai muito tempo, tudo mais, mas a minha avó era uma mulher meio enfesada, meio briguenta com as coisas. Então ela seguiu a vida dela, ela trabalhou como bilheteira no cinema de Vila Isabel, da 28 de setembro, a vida quase toda, e era costureira. Né? A irmã dela era uma costureira assim, de sucesso, e ela também ajudava a irmã e fazia as costuras dela, e seguiu a vida e criou as filhas. Mas eu lembro dela falando essas coisas, e eu contei da minha mãe, da minha avó, para dizer que o meu ambiente de infância e de juventude foi com muitas mulheres em volta. E a minha família é muito grande. Eu tenho muitos primos. Eu tenho 30 primos de primeiro grau. E muitas primas mulheres, a maioria todas mais velhas do que eu. Então eu convivi com muitas mulheres e eu nunca me incomodei de receber ordem de mulher. Eu gostava, não me incomodava. Eu me incomodava de receber ordem de homem, porque eu vou chamar de chefes, as pessoas às quais eu tive subordinação, algumas delas, que eram mais mandonas, não eram as mulheres, eram os homens. Eu tive chefe mulher, que foi maravilhosa. Eu trabalhei no intercâmbio com a Beth Albuquerque e outras. Então, eu tenho essa visão. Então, eu estou falando agora de um aspecto muito individual, muito pessoal, que eu acho que é o que você quis tocar, e eu estou contando essas coisas da minha vida e da minha família e da minha relação com as mulheres, nesse sentido, né? Então, eu convivi com muitas mulheres e sempre foi muito bom, sempre gostei muito. E nunca me incomodei de quando elas me davam comandos de atender. E porque eram comandos, não vou dizer, amorosos às vezes, muitas vezes, né? Mas é de outro jeito. E quando eu confronto com alguns dos chefes homens que eu tive, eu falo, poxa, fico com as mulheres, né?
Isso é muito bacana, Wagner, porque você está falando de aspectos assim que vão compondo, né, essa tua personalidade e que também acabam sendo colocados como ingredientes, tanto no livro quanto no curta. Quando você falou, por exemplo, da experiência da polícia, que eu não conhecia, né, dessa coisa do GCRIM, né, do Juizado Especial Criminal, a gente vê a cena daquela pilha de papéis, a mulher fazendo a denúncia e o policial colocando ali naquela pilha. E aí dá essa sensação, né? Quem já teve proximidade com algum caso assim, entende que a velocidade é muito fundamental e por isso essas 4 horas às vezes são cruciais. A violência numa relação, né, fechada, em que as pessoas estão dentro de uma casa, muitas vezes elas são feitas em vários níveis, não é só quando chega a agressão, ela já está escalando há muito tempo e começa às vezes no desentendimento sobre coisas básicas do dia a dia. E o sair disso é muito complicado quando você, por exemplo, tem a dependência econômica, né? E aí, na maior parte das vezes, um dos quadros que explicam a não saída da mulher daquela situação é a dependência econômica, é não saber para onde ir ou quem procurar para poder ter um apoio e poder sair daquela situação. Então, assim, são questões que a gente ainda precisa ter muita sutileza, muita leveza no chegar a essas questões e pensar como ser humanos, assim, como é que a gente consegue agir de forma a não reforçar esses estereótipos, porque há também muito julgamento, né? Quando uma mulher é vítima de violência e que acontece alguma coisa, a primeira coisa que se pensa é assim, mas aí eu vou me meter nisso, depois ela vai estar lá beijando ele de novo e tal. E não entende que, assim, é uma dependência emocional. A gente está falando de uma relação que é muito mais profunda, né? Que envolve um monte de coisas. Então, assim, entender, conseguir identificar também, né, quais são os momentos de perigo, quais são os pontos da relação que começam a ficar doentios, talvez seja um ponto interessante também para se trabalhar nesse falar sobre o assunto, né? E você tocou numa questão muito importante, que é, depois eles estão lá se beijando, eles brigaram, o homem bateu, o homem agrediu, depois eles estão lá se beijando. É porque tem o ciclo da violência, também chamado de espiral da violência, que surgiu, proposto por uma psicóloga americana, a Lenore Walker. E aí ela identificou que você tem 3 fases muito marcantes, que é o momento do estresse, que está havendo um estressamento na relação, depois você tem o momento da explosão, que é o momento da agressão, e depois você tem o que ela chama de honeymoon, que é a lua de mel, que é o momento do perdão. Ou do perdão, ou do deixa para lá, mas eu no livro eu falo disso como se fosse um vulcão que está ficando com muito magma quente, precisando explodir, depois ele explode, aí depois ele arrefece, né? Então, a mulher está lá beijando ele depois que houve a explosão, depois que houve a agressão, porque aquilo é uma fase do ciclo da violência, esse ciclo que precisa ser quebrado, né? Então, e essas mulheres que estão sofrendo isso, uma situação de relação abusiva, e que elas estão passando por esse ciclo, porque esse ciclo ele é repetido, ele vai se repetindo, e não só vai se repetindo, como ele costuma ter agravamentos, né? Às vezes a gente pensa, mas ela não sai, ela não faz nada. Ela não faz nada, mas ela faz algo que a gente não sabe. Ela está lidando com aquele homem, daquele jeito, com aquele temperamento, e ela faz coisas naquela relação, naquele lar, que é para minimizar o impacto da agressão, que é para que aquilo reflita menos nos filhos. Ela protege a prole, ela está se virando. Agora, o que é fundamental é que tem que falar sobre isso, essa pessoa precisa buscar um socorro, ela tem que entrar em contato com as pessoas próximas a ela, com a rede própria, com o que o Estado oferecer. É para o 180, é para o número 100 também, é para a própria Polícia Militar também, é para a Delegacia de Atendimento à Mulher. Em alguns casos é muito difícil, porque a gente sabe que ela vai lá, vai reclamar, vai voltar, vai ter talvez algumas retaliações. Por isso nós temos
no Brasil inteiro, as experiências das patrulhas e das rondas Maria da Penha, que têm sido muito importantes, como o abrigo e o apetrechamento das delegacias de atendimento à mulher, ainda temos menos do que deveríamos. Mas a gente precisa saber que existe e precisa, aquela pessoa que está vivendo aquilo, saber como é que aciona, como é que faz funcionar. Porque ela precisa pedir socorro. Me lembra, até nessa semana, eu tive publicado no Consultor Jurídico um artigo que fala das flores, e que ali eu faço referência a um poema de uma americana chamada Paulette Kelly. E basicamente o que ela conta naquele poema dela é uma mulher que está falando: olha, eu recebi flores hoje. Ontem nós tivemos nossa primeira briga. Foi meio chato, mas ele me mandou flores, ele me pediu perdão. Ela entendia como um pedido de perdão. E ela vai contando, é poesia, né? Vai fazendo as estrofes, cada vez tendo um agravamento da situação, para poder dizer: olha, ontem eu recebi flores, mas... ou não, ontem ele me agrediu, mas hoje ele me mandou flores. Aí vai. Claro que o último buquê de flores ela não recebe fisicamente, porque é para o enterro dela que ele manda, né, para o funeral. Então, a questão é essa, essas flores são uma armadilha. Esse pedido de perdão, ele é uma armadilha, ele é perigoso, né? A tendência é a repetição. É muito difícil essas relações que você não... que tem uma agressão que aconteceu uma vez só. Nunca é muito assim. Eu tive uma vez em São Gonçalo, onde eu fui juiz da primeira vara de família, o caso de um homem que, depois de 10 anos de casamento, ele agrediu a mulher. A mulher pegou os 2 filhos e foi embora e sumiu. Aí ele veio na vara de família oferecendo alimentos. No fundo, o que ele queria é que a justiça ajudasse a achar a mulher dele, porque ele não sabia para onde ela tinha ido. E eu até me lembro que no final dessa audiência, quando eu entendi que o objetivo dele era esse, e que ele me contou que ele tinha agredido, ele falou assim: eu nunca tinha feito nenhuma agressão antes, foi a primeira vez. E aí começou a chorar igual uma criança até, né? Aí ele chorou igual uma criança, tá? Ela sumiu, né? Então, esse quadro não é muito comum, de diante da primeira agressão, a pessoa romper, né? Claro que há várias formas de romper. A que essa mulher encontrou foi sumir. Eu não sei qual seria a versão dela, eu só escutei a versão dele, né? E na magistratura a gente tem a necessidade de escutar todas as versões. Então, essa mulher, diante do primeiro problema, saiu daquele universo e nunca mais voltou, até onde eu acompanhei, pelo menos, né? Tomara que não tenha voltado, né? Talvez, pois é. Hoje em dia a gente falaria assim: ela fez a coisa certa, né? Internamente não pode emitir juízo nesse momento, mas assim... Eu tinha até uma colega minha, que, de brincadeira, que ela falou de brincadeira. Ela falou assim: eu tô separada há tanto tempo, estou procurando um namorado, não estou achando, acho que um tapinha a cada 10 anos, sei lá. Né? Mas eu estou contando isso porque é engraçadinho, mas o que está por trás desse meu comentário? Nessa seara, todos os comentários, ou todas as anedotas, e tudo que tiver um resquício machista, sexista, a gente tem que fugir. A gente tem que aprender a não achar graça dessas coisas, a não rir dessas coisas. Outro dia me perguntaram, quando eu era jovem, se eu achava graça. Falei: eu já ri de piada machista na minha juventude. Hoje eu não vejo a menor graça. Eu fecho a cara, entendeu? Porque a gente tem que dar a volta por cima disso tudo. Isso não pode ter graça. Eu falei brincando não, eu falei me referindo à escravidão que nós tivemos e tudo mais. Imagine piadas escravagistas naquela época. Talvez tivessem graça para aquelas pessoas daquela época, ou para algumas daquelas pessoas daquela época. Imagina alguém contar hoje uma anedota daquela natureza, né? É completamente fora do mundo. Eu quero que seja assim, eu espero que seja assim, para tudo que for contrário à mulher, para tudo que coloque a mulher para baixo, para tudo que coloque... e a gente tem coisas culturais, e essa é uma pegada que eu tenho de querer trazer a cultura o tempo inteiro, para a gente entender isso melhor. A cultura explica muita coisa. É a antropologia que vem junto também, né? Então, todas essas piadas contra a mulher, lugar de mulher na cozinha, esfria a barriga no fogão, esquenta
e esquenta, não, esquenta no fogão, esfria na pia, coisa. A gente tem que fugir disso, não tem a menor graça. A mulher dirigindo é um perigo, bobagem. Né? Aí o Ever Given lá já travou o canal de Suez, a pilota era uma mulher, não tem a menor graça, porque tem um monte de outros navios que o comandante era homem, que afundou, que virou, outro dia na Itália virou um lá trágico, lá, porque o camarada quis fazer uma gracinha. Né? Então, qualquer comentário dessa natureza é para a gente fugir dele e não compactuar com isso. Acho que é porque a cultura ela é retroalimentada. Né? E a gente, quando fala, a gente está sendo ouvido. Está sendo ouvido pelos menores, pelos da mesma idade, pelos mais velhos, e as pessoas que convivem com a gente e que têm admiração pela gente, se a gente fala alguma coisa muito bom, que bom, elas vão pensar nisso, mas se a gente retroalimenta fatores negativos, isso não é positivo, né? Não é bom. Né? Você trouxe uma coisa aqui fundamental, né? Que a história ela é dinâmica, né? Quer dizer, a construção da história ela é dinâmica. Então, esses processos eles têm que ser entendidos e têm que ser combatidos nessas sutilezas, né? Que mantém ali através da brincadeira, do xiste, coisas que não são aceitáveis mais. E aí eu acho que tem todo um trabalho a ser feito também sobre o reconhecimento, né, da natureza das relações. Outro dia eu assisti um TED, eu não estou conseguindo acessar aqui para poder me lembrar o nome da palestra, mas ela falava sobre relações abusivas e ela contava de uma organização americana criada por pais de uma adolescente que foi morta pelo namorado e aí eles tratam de discutir nas escolas o que é uma relação abusiva, fazendo desenhos, né? E falando o que é amor, o que não é amor. Então, amor é você sentir saudade, mas se você fica obcecado pela pessoa 24 horas e começa a olhar lá o celular para onde ela foi, isso não é amor. Então, assim, através de pequenas sutilezas também, que servem para a gente entender um pouco mais como é que as pessoas se comportam, né? E quais são as atitudes que a gente tem que ficar de olho, que são essenciais, porque não existe violência sem sinal anterior, né? Quer dizer, as pessoas percebem nas pequenas maneiras, até no filme, né? Isso fica muito claro. Vocês conseguem ver isso no próprio trailer, né? A maneira como ele pega o braço dela, isso se repete ao longo do tempo no filme. Então, assim, existem traços sutis que podem ser observados e a gente começar a entender assim, o que é amor e o que está em outro lugar, que precisa ser combatido, né? E que ou eventualmente assim, você sair dessa relação. Né? Eu até no livro eu coloco alguns casos, né, que eu levantei. Na verdade, eu levantei centenas de casos. Eu escolhi alguns para poder colocar no livro, mas era assim, era uma pandemia de casos. Então, um deles que eu me interessei muito de entender o que aconteceu, era de uma jovem do interior de Santa Catarina, que é uma moça que não tinha convivência com violências e nada disso. E arranjou um namorado que começou a ter atitudes de censura em relação a ela. Não diz isso, não faz aquilo, começa uma dominação. Né? E depois ela diz, depois ele estava me beliscando, ele estava me cutucando, me repreendendo. Depois ele começou a me agredir. Aí ela conta que um dia, na praça pública, ele ficou irado e começou a agredi-la muito. Ela achou que fosse morrer naquele dia, ela se fingiu de desmaiada para ele parar de bater, para passar aquele momento. Ele foi embora e ela foi à delegacia. E aí ela descobriu, porque ela foi à delegacia e com as amigas e com as pessoas conhecidas, que várias outras mulheres, inclusive do relacionamento dela, já tinham passado por coisas semelhantes. É que as pessoas não contam, elas têm vergonha. Né? Isso é uma coisa que você não divide com o mundo. Eu fiquei toda então, as pessoas agora. Porque eu já ouvi uma história exatamente igual a essa. Quer dizer, da descoberta na hora que está na delegacia que aquela pessoa era violenta à beça. Né? E você não tem noção do perigo que você está correndo. Ah, sim, e tem casos, ela descobriu de outras pessoas que tiveram situações semelhantes, não com o mesmo agressor, mas há vários casos de pessoas, quando
passam por isso, elas descobrem que aquele homem, antes com as namoradas anteriores, com as companheiras, ele tinha um comportamento igual. Ele é coerente com aquele comportamento agressivo dele, ele é permanente, há uma permanência, né? Então, essa moça fez isso, foi na delegacia, descobriu que aquele problema era sério, era uma coisa que atingia as pessoas de uma maneira que ela não imaginava, e ficou assim, ativista, né, de incentivar outras mulheres a procurarem a polícia, a se mexerem, porque essa que é a questão, tem que ser na prevenção. E um ponto importante da prevenção, a gente falou, claro, a prevenção na educação do jovem, para que ele tenha respeito, para que o mundo seja baseado na igualdade e tudo mais. Mas, assim, uma coisa da prevenção é a mulher que está numa relação que começa a se mostrar abusiva, ela tem que entender que aquele sinal primeiro não é um sinal amarelo, ele é um sinal vermelho. Aquilo é muito sério, ela não pode deixar passar. Porque se ela deixar passar, aquilo repete, e repete com maior gravidade, e aquilo daqui a pouco é parte da vida dela, e ela acha que aquilo é normal ser assim, e não é normal ser assim. Então ela precisa pedir socorro, ela precisa se movimentar. Eu sei que é difícil, mas assim, parte do que a gente está fazendo, do que eu acho que a imprensa tem feito até muito bem, porque a gente, infelizmente, tem tido casos trágicos, né, de feminicídio que a gente toma conhecimento. No ano passado, final do ano, no início desse ano, vários, né? Eu tive minha colega a juíza Viviane, que eu conhecia, gostava muito dela, e que eu não imaginava nunca que ela tivesse um problema daquela natureza. Exatamente por isso, as pessoas não ficam falando disso. Isso não é motivo de orgulho, as pessoas ficam incomodadas, elas não querem dividir aquilo. Elas não dividem outras coisas, até menos gravosas, vão dividir aquilo, não contam, né? Mas elas têm que bater nas portas que elas tiverem, né? Procurar a família próxima, os amigos, buscar apoio. Às vezes ela não encontra o apoio na família. Às vezes dentro daquele núcleo familiar acham que não é muito bom, mas é melhor assim, aquela filosofia que eu vou chamar de mais antiga, mas que o importante aqui é que a pessoa tenha uma vida saudável e que ela tenha uma vida. Então, para isso, ela tem que sair da relação que tem como tônica a agressão, e porque esses homens que agridem são os homens que matam. Então não dá para você saber que aquelas flores que chegaram vieram para o seu funeral, porque você perdeu a oportunidade de falar quando podia. Então tem que falar. Wagner, eu quero muito te agradecer a oportunidade da gente estar junto aqui nessa live. Eu acho que muito do que você falou aqui serve de alerta para muitas pessoas. Entender quais são os canais. Eu acho que você conseguiu traduzir tão perfeitamente no curta-metragem que eu estou louca para poder tornar público. Vou divulgar aqui também quando puder se tornar público. O livro é sensacional e é um mergulho. Eu vou mostrar de novo a capa aqui para quem ainda não conhece, teve a oportunidade de ver. Depois eu vou botar lá mais as informações no feed. Tá bom. Mas, assim, você está levantando um tema fundamental. E eu acho que também o fato de você ser homem, a tratar dessa questão, você está num lugar também como na justiça, que é um lugar onde as pessoas procuram, né? E que é um lugar em que há, sim, movimentos para realizar coisas, também chamam a atenção para a disseminação desse conteúdo, né? Para a gente poder falar mais sobre isso. E à medida que a gente vai falando mais, a gente vai colocando as coisas que são insustentáveis no lugar que elas devem ficar, né? Que é fora do nosso discurso, da nossa vivência, né? E trazendo as pessoas mais para perto para poder ajudá-las num momento tão frágil, né? Tão difícil que é você se ver diante de alguém que você acha que é o seu amor e receber flores por conta de uma agressão que dali só vai escalar, né? Que muitas vezes aquilo ali é só o primeiro aviso, o sinal vermelho, mas o sinal vermelho. E dali a gente não sabe quanto tempo leva entre um ponto e o outro. Então, que a gente consiga também, a partir da consciência, do conhecimento, da informação, preservar vidas. Então, parabéns aí pelo teu trabalho. Geis, obrigado a você. Exatamente isso que você falou. É um dilema dessa mulher, porque o lar de uma pessoa, que é para ser o lugar mais seguro, para ela se sentir mais seguro, se torna um ambiente de medo. É o ambiente da tortura dela, é ali dentro. Então, a gente tem que falar sobre isso, isso é fundamental. Você está abrindo um espaço que eu acho maravilhoso.
O livro ele está disponível, sim, no site da editora, que é a editora Grifos, com Y e PH, né? E também na Travessa, Livrarias Cultura. Ele existe também no formato e-book, para quem preferir, e está na Amazon.com, está na Walk, e nas plataformas digitais. E nós fizemos, com o apoio da editora, foi uma edição com tiragem dobrada, de propósito. Por quê? Porque esse dobro que nós fizemos na tiragem foi para um projeto que vamos desenvolver, já estamos conversando com os parceiros. A gente quer levar o assunto para as escolas públicas estaduais, que é onde tem o 2º grau, e para as universidades estaduais, as universidades públicas de pedagogia, para a gente conversar com o alunado, falar sobre esse assunto, sobre ela, e depois entregar um livro para cada um. É isso que a gente quer fazer para poder contribuir, nem que seja uma gota no oceano, para essa problemática que nos aflige. Se não é diretamente, é indiretamente, e quanto a gente tiver uma questão social dessa magnitude não equacionada, a sociedade não vai estar pacificada. A gente vai ter um problema muito sério, a gente precisa resolver isso pela gente e por todos, pelos próximos e pelos distantes. Precisamos ter alteridade. Boas notícias da continuidade, né? Da maneira que a gente tem de levantar reflexão, né? Que isso se espalhe, que a gente possa, a partir do momento que a gente faz a informação chegar a mais pessoas, gerar outras reações. Então, eu acho que o bem ele precisa ser falado, a gente precisa mostrar, né? Confrontar as pessoas com o que é o ideal, com o que é uma vida de paz, de alegria, né? De felicidade, como é que a gente cultiva isso no dia a dia. Obrigada, Wagner, por ter estado aqui comigo hoje. Olha, eu agradeço a você, a todos que assistiram, ouvi pessoas amigas, conhecidas e pessoas que eu passei a conhecer agora, algumas até comentando, fazendo perguntas. Eu gostaria de ter respondido e atendido a todos os comentários, mas a gente tentou, dentro do nosso diálogo, falar sobre todos esses temas. Então, muito obrigado a todas as pessoas que prestigiaram também aqui o nosso bate-papo. E fica aqui o convite, Wagner, para quando você começar esse processo junto às escolas. A gente sabe que tem aí o fator pandemia a ser um bloqueio aí para esse início. Mas assim que você colocar esse projeto na rua, vem aqui contar para a gente mais um pouquinho sobre isso. Vamos falar mais vezes sobre ela e sobre elas. Ótimo. Excelente, Geisa. Muito obrigado, um grande abraço para você e para todas as pessoas que nos ouviram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo.